Olá, pessoal. Estamos aqui para o segundo Hirossi Prevcast. Novamente eu aqui, Paulo Pinceta, Eduardo Hirossi, doutora Mariana Márcico e doutor Arnaldo Cordeiro dos Reis. E hoje o tema é a importância do previdenciarista no processo administrativo. O que nós vamos contar hoje? Caso prático de novo? Acho que é interessante, um caso prático, né? Assimila melhor, né? Arnaldo, esqueci tua faixa do Rambo hoje. É verdade. Da próxima vez eu vou colocar a faixa e vir cá com a... Mas hoje não vai precisar, porque nós vamos falar da importância do especialista, né? Que consegue o benefício de uma forma mais rápida. Então não precisa mais ser o Rambo. Não vai precisar mais. O Rambo vai aposentar. Fala um pouquinho, se tem algum caso inusitado que chega aqueles clientes para vocês. Só dá uma olhadinha aqui para mim, só. É fácil, só fazer um requerimento, só. Inclusive, aconteceu já comigo uma vez, você fazer a contagem, né, da carteira de trabalho, e você não ir lá no finalzinho, e o cliente fala assim, eu trabalhei de tanto a tanto. Vamos dar um exemplo, trabalhei de 2000 a 2010. Legal, você tem 10 anos de serviço. Vamos olhar lá, ver o CNIS lá. Só que não vai ver lá nas últimas páginas, nas letrinhas pequenininhas, né? Onde está escrito o quê? Que ele ficou de licença. Nossa, que ele ficou de licença sem remuneração. Aí, não, mas você não tem 10 anos. Eu tenho 9 anos e 2. Não, eu trabalhei 10 anos lá. Esse daí é um dos que tem que, vamos falar assim, se especializando para você conseguir pegar esses detalhes, né? Com certeza. Isso aí é o planejamento, né? Fazer... pegamos um caso aqui, esse caso é muito interessante. Era assim, foi um profissional que procurou a gente, que o benefício do cliente dele foi indeferido. Daí ele queria que entrássemos com um recurso para ele. E eu fui olhar o benefício e foi indeferido em razão de falta de qualidade de segurado. Daí eu peguei e fui contar na mão. Eu tenho o hábito, né, de contar a carência na mão. O que a lei fala? A lei fala o seguinte, se você tem, ele é empregado, ele se desvinculou da empresa, ele era segurado empregado, ele teria 12 meses de qualidade de segurado. Na verdade, são 14 meses. Tá? Que é o mês subsequente, né? 15 dias do mês subsequente. O que ocorre? Eu fui olhar, ele não recebeu o seguro-desemprego. Só que ele tinha 32 anos de tempo de contribuição. E num período, por que a lei fala? Fala, são 10, 120 contribuições ininterruptas. Teve um período que o servidor ele não colocou o seguro-desemprego. Então, nesse período, fez diferença, que ele tinha perdido a qualidade de segurado. Daí eu olhei e falei assim pro parceiro, falei, ele tem qualidade de segurado, sim. Daí ele falou que não. Eu falei, vamos ver o seguinte, vamos fazer um agendamento no INSS e vamos entrar com uma revisão. Vamos pedir fazer uma revisão. A gente vai lá, protocola na PS, faz o agendamento e a gente entra com revisão. E informamos que eu vi lá que tinha recebido as guias de seguro-desemprego. Daí nós fomos lá e fizemos um requerimento. Eu falei, vou entrar com uma revisão, pedi que fosse feita uma revisão de ofício. Assim, nesse caso foi interessante porque eles olharam e falaram, realmente, e assim, o cliente está com uma doença muito, muito grave, tá? Daí foi concedido o benefício. Então eu falo assim, sempre planejar, né? Fazer um planejamento. E eu sempre brinco aqui no escritório, falo, gente, todo dia você tem que chegar aqui e fazer o mantra da contar carência e qualidade de segurado. Porque, assim... salva vidas, né? Muito. Principalmente a aposentadoria. Eu vejo... tem casos que a gente fez, tem até um caso que eu e a Mariana estava conversando sobre o segurado que foi e recolheu tudo em atraso. E aí, Mariana? Foi brigar porque ele tinha o tempo necessário, mas aí, para efeito de carência. Tudo em atraso como facultativo. Por isso que a importância do previdenciarista, né? Orientar o segurado, né? A forma correta de recolher, para não cair nesse recolher de forma equivocada. A forma correta e
a inscrição como segurado na forma correta, né? Eu até recebi hoje uma ligação de uma cliente que ela, aliás, não era minha cliente, né? De uma pessoa que se tornou minha cliente agora. Ela está afastada por problemas de saúde, tem um processo em andamento na justiça, e ela não foi orientada como contribuir enquanto o processo está em andamento. E ela me alegou, agora eu vou conferir certinho os dados, mas me parece que ela estava contribuindo como autônoma. Então, assim, né, a gente tem que saber orientar, saber analisar cada caso, né, para que não ocorra nenhum prejuízo depois. É lógico que dá para comprovar que ela não estava exercendo atividade remunerada, mas ela poderia estar contribuindo como facultativo. É onde ele falou, é o planejamento previdenciário, né? E um ponto interessante que você comentou, Eduardo, até tem uma pergunta para fazer para ti, referente ao seguro-desemprego. Hoje, pelo menos até quando você saiu do INSS, era integrado o sistema do Ministério do Trabalho com a Previdência ou vocês conseguiam saber se a pessoa recebeu o seguro-desemprego ou não? Assim... É integrado. Sim. Só que é o seguinte, assim, ó... auxílio-doença é um sistema diferente, é o SAB. Tá. Como que era antes e como se tornou agora, como é agora? Antes do segurado, o segurado legendava a perícia, ele ia no INSS, se apresentava no INSS, fazia a perícia. A primeira triagem era feita pelo técnico. Então, nós fazemos análise administrativa, porque tem dois méritos, o administrativo e o mérito médico. Tá? Então, a primeira análise era administrativa. Nessa hora que a gente acertava os vínculos dele, corrigia, via se tinha seguro-desemprego. Para quê? Porque quando a gente olhava lá e falava assim, ó, ele perdeu o plano de segurado. Será que ele tem seguro-desemprego? A gente olhava e ia lá, umas travazinhas. Você ia lá e colocava, destravava, ele considerava. Tá? Como que funciona agora? Agora o segurado já chega e ele passa na perícia médica. Então, sim, caso tiver algum erro discrepante, o sistema encaminha para a mesa do servidor. Tá? Com essa pandemia, daí dá uma criticazinha lá, a gente não consegue processar o benefício. Mas nesse caso, não estava certinho. O que aconteceu? O robô já indeferiu. O sistema já indeferiu o processo, não veio na mesa do servidor. Então é assim. Agora, somente auxílio-doença. Auxílio-doença, você já tem que... Quando vem algum auxílio-doença aqui, a primeira coisa que eu faço é contar a carência, saber se tem qualidade de segurado. Porque a gente olha as falhas e dá uma olhadinha e fala assim, ó, vai emperrar. E a gente, sabendo disso, a gente já trabalha, a gente já planeja, faz um prognóstico do que vai acontecer. Quando eu vejo que vai dar problema, o que eu faço? Eu faço um requerimentozinho de mão e mando o cliente, na hora de se apresentar, e falar, ó, tem um problema aí. A gente dá um toque, entendeu? Já porque mastigado já, né? Porque o auxílio-doença é chato. Eu trabalhei com auxílio-doença. A pessoa vai lá, ela já vai, assim, desamparada, né? A pessoa já vai desanimada. Então, assim, quando ela ouve, ela sabe que foi indeferido, mas ela não sabe o motivo do deferimento. Então, ela já acha que não vai conceder o benefício. E é por isso que a gente, sim, auxílio-doença eu sempre recomendo. Conta a carência, vê se tem qualidade de segurado, vê se recebeu o seguro-desemprego. Por quê? Porque isso faz a diferença, tá? O auxílio-doença faz muita diferença. Detalhe, confira se os vínculos estão extemporâneos. Se os vínculos estão extemporâneos, para você já agilizar, ser mais rápido a concessão, manda o seu cliente levar a cópia das carteiras. Hoje, o INSS ele exige que sejam atualizados os dados. Taquaritinga teve um problema muito sério, que mudou o CEP Taquaritinga, né? Sim. Foi em 2019 para 2020. E eu trabalhava, e nessa época a gente fazia auxílio-doença. Então, quase todos os benefícios que estava errado lá, o sistema não conseguia encontrar o CPF, que não tinha sido adaptado. O CEP, e dava problema. Então, assim, sempre atualize os dados dos seus clientes, sabe, que é melhor para você receber a correspondência, ele receber a correspondência. Às vezes, até para o INSS ter que mandar uma exigência, se o endereço não está correto, vai no outro endereço. Então, assim, é uma dica que eu sempre... Porque tive problema com isso, tá? Inclusive, esse problema de não atualizar dados ocorreu agora com o recente Pente Fino, né? De pessoas que não tinham atualizado as suas residências ali, os seus comprovantes de residências. E aí o INSS precisou criar uma lista, né,
de convocados porque não chegava até o segurado, ou ele acha que chega, mas não chega e o segurado perde o direito aí de fazer a revisão, pode ter o benefício suspenso. Suspenso, bloqueado. no excesso suspende benefício. Você manda a carta, você não, ele vai bloquear, ele não suspende não, ele bloqueia o pagamento. O primeiro comando que o INSS dá, quando ele necessita que o segurado apresente junto ao INSS, é bloquear o pagamento. Tá? Porque o segurado vai procurar a agência. É isso mesmo, eles bloqueiam. E Mas é por isso que a importância de se atualizar os dados. Eu tive um caso que foi um benefício concedido de aposentadoria, né? E minha cliente queria sacar o fundo de garantia, porque dá o direito, né? Quando você aposenta, você pode ir na Caixa Econômica e sacar o fundo de garantia. E precisava daquela declaração, aquela carta, aquele kit que chega da casa do segurado, né? Carta FIS-PASEP lá, para Isso. garantia, bater fundo de garantia. E foi na Caixa e queriam aquela declaração, o kit. Cadê esse kit? Não chegou na casa do... Ela não atualizou o endereço dela, né? Chegou no endereço Daí antigo. Chegou no endereço antigo. Então, tivemos que fazer um requerimento. Pediu com CAR para o INSS reenviar a carta. Só que é o seguinte, Demorou 30 dias. Esse reenvio, assim, o prazo é 15 dias para chegar, mas não chega. Geralmente chega em um mês e pouquinho. Não, isso é um problema, porque nossa, fica advogado, na época antes da pandemia, pelo amor de Deus, porque não é o INSS, não é a agência que emite na hora com o CAR, porque a gente dá um comando no sistema, você dá um comando lá no sistema, e o robô encaminha, ele encaminha essa carga. Inclusive eu expliquei tudo, e isso aí gerou um transtorno, e é muito importante dar os dados atualizados, né? Não, eu digo, nossa, isso porque eu ficava na parte de emitir exigência. Cara, é tão chato você emitir uma exigência. E vem o AR falando que a pessoa mudou, porque daí você tem que fazer para tudo que você está fazendo, né, para comunicar a pessoa. Detalhe, isso atrapalha até a agilidade do processo. Então, quer dizer, para nós, para eu, como era servidor para trabalhar lá, é ruim, né? Porque eu tinha que mandar, tinha que notificar a pessoa de novo. Às vezes a gente conhecia o advogado, ligava para ele e tal. Mas para o advogado é pior, assim, porque quanto maior o tempo de exigência, porque quando eu emito uma exigência, eu não vou no outro dia ver a exigência. Eu emito a exigência, então eu tenho ali a minha listinha, depois que eu estou fazendo as minhas outras coisas, eu vou lá e vou olhar, né? Então, assim, se não cumpre, vai demorando. Então, você vai perdendo dinheiro, né? Realmente, porque qual que é a ideia hoje, eu vejo, né? A nossa ideia, o que é? É você fazer um processo administrativo, aí, vamos falar assim, perfeito, né? Para você diminuir o tempo de análise, né? Para você ter vamos falar assim, a concessão teoricamente imediata, né? Que vocês tiveram um caso essa semana, né? Sim. Mas esse caso não é dessa semana, esse caso é de 2 meses trabalhando com isso. É assim, ó. Esse caso foi engraçado porque esse senhor compareceu aqui e ele queria que eu explicasse para ele, porque ó, tem que acertar os vínculos lá. Eu falei, ó, não dá o benefício para o senhor agora. Expliquei tudo para ele. Falou, você está faltando 4 contribuições, tem uns vínculos na carteira e tal. Daí ele, tipo assim, pelo que eu entendi, tá? Ele achou que a gente estava passando ele para trás. Daí ele foi e pediu o benefício. Não, Paulo, foi em abril. Foi em abril isso, né? Daí ele foi pedir o benefício. E o benefício foi indeferido. Daí ele pegou e veio aqui e falou, eu acho que ele falou assim, né? Eu lembro dele, ele falou, eu acho que você estava certo. Eu falei para ele assim, eu não estava certo. Você não acha que estava certo. Eu estava certo, falei para ele. Eu falei, ele falou o que tem que fazer. Eu olhei lá, falei, tem tinha um vínculo que tinha 2 carências. Falei, vamos contribuir 2 contribuições, fazer 2 recolhimentos. E eu contei, deu certinho. Porque na verdade é o seguinte, antes precisava de 180 meses de recolhimento, hoje precisa de 15 anos. É isso que eles não entendem, tá? Eu fiz, falei, vai dar, tal data, a gente faz o recolhimento, tal data vai dar o benefício. E assim, mas eu vi como o vínculo não foi incluído no sistema, o que eu fiz? Eu fiz um acerto antes de protocolar o benefício, como eu sabia que
o benefício iria dar em data futura, eu fui lá, agendei atualizar vínculos e remunerações e pedi que fosse incluído esse vínculo no CNIS. Apresentei a CTPS, o que o servidor fez? Ele foi e atendeu, acatou e colocou lá. Daí, quando eu fiz o protocolo, eu fiz no meu INSS, eu fiz o protocolo de agendamento de aposentadoria, foi instantâneo. Em 5 minutos, nós recebemos a notificação que o benefício foi concedido. Foi concedido. É pior. O segurado, ainda, ele não te valoriza pelo trabalho. Ele acha que, tipo assim, se ele tivesse feito sozinho, pelo que eu entender, né, Paulo? Se ele tivesse feito sozinho, ele conseguiria, mas ele não consegue entender isso, cara. Mas o que você falou é importante. Teve toda uma análise, né, antes do pedido. Tudo Você planejamento. deixou o pedido prontinho para quando você protocolasse, no momento certo, o benefício ser concedido na hora, né? Você sabe que os principais problemas que eu trabalhei em todas as áreas de benefício, tá? Eu trabalhei muito tempo em aposentadoria, tanto rural como especial. Trabalhei em recurso, tá? Mas eu falo assim, e trabalhei no atendimento. Atendi e fazia, porque aqui em Itaquaritinga a gente faz de tudo, né? Mas se eu falar para vocês, o que era assim, a demanda maior de informação, vocês não acreditam o que era. NIT não é lado. É absurdo. Caramba. É absurdo. O que acontece? Quando você trabalha muito, você faz muito a mesma coisa, você cria parâmetros de análise. E qual que era o meu parâmetro? Primeiro, mulher. Mulher é assim, ó. Mulher, ela casa, pode ser que ela divorcie, volta com o nome de solteiro, pode ser que ela case de novo, tem outro nome. Principalmente mulher, eu sempre falo para eles, pegou um caso de mulher, se a pessoa falar para você, ó, tem período que não consta no meu CNIS. Gente, é só olhar. Confere os NITs no carnê, o PIS, PASEP que consta na carteira de trabalho. Pode ser que tenha NITs que não foram lá. O que é isso? Às vezes, a mulher ela tem nome diferente. Então, o sistema ele não consegue unir o principal com os NITs secundários. O que você faz? Se você vê que tem um NIT que é dela realmente, que você comprova, a gente está falando de comprovação de titularidade NIT, peça no NIT principal uma atualização de dados cadastrais, mas junto o requerimento e junto os documentos. Fala, ó, esse NIT aqui ó, não foi lá, acerta esse NIT. Tá? Daí você vai conseguir fazer. NIT determinado. O banco antigamente gerava o número do NIT e esse NIT não tinha informação nenhuma, mas tem um carnezinho. E tem uma matrículazinha que vai atrás, que a gente fala que é a matrícula CIS. Aquela matrícula lá, ela comprova a titularidade. Tem um outro NIT que chama NIT faixa crítica. Esse é um pouquinho mais complicado. O NIT faixa crítica é um NIT em que 2 segurados recolheram. Tá? Como que você comprova isso junto ao INSS? Você vai ter que apresentar todos os recolhimentos. Tínhamos um caso aqui no escritório. Simplesmente eu apresentei um carnê de 81 a 91, depois de 81, Paulo, a 2003 em carnê, porque ele é empresário. Depois ele virou, a partir de abril de 2003, é tudo GFIP. Daí nós apresentamos todas as CFIPs. Por quê? Porque o carnezinho dele, o registro que ele fez, ele falou que foi no Banco Comind, né, lá de Monte Alto. E não achamos, aí tivemos que apresentar toda a CFIP. O INSS reconheceu, mas nesse caso era NIT indeterminado. Foi incluído para ele. Mas você imagina assim, só tinha os vínculos dele, alguns vínculos de CTPS, que era NIT diferente. Praticamente 20 anos aí, quase. Nossa, demais. Então, o problema... Então eu falo assim, ó, essas coisas é o que dava mais problema pra gente, porque a pessoa falava, eu recolhi. Você fala, mas como você recolheu? Não acho. Quando era mulher, eu já procurava, nome de solteiro, falava, dá nome de solteiro. Então assim, o que eu recomendo? Quando vocês for procurar algum benefício, principalmente mulher, certidão de casamento, sabe? Para você, porque isso facilita muito o servidor. Ó, a gente, aqui no Itaquaritinga, a gente fazia um trabalho detalhado, tá? Tem lugares que não fazem. Então assim, o que você tem que fazer? O que eu sugiro? Que você, o previdencialista, ele tem a obrigação de movimentar o processo. Sim. Então, assim, por quê? Porque se você não colocar nada no processo, igual as pessoas vão lá avulso, não colocar no processo, para o servidor é bom, porque a gente vai analisar, o servidor vai analisar o processo conforme os documentos apresentados. Agora, se você vê que existe, faz uma linha do tempo, faz um planejamento, né? Você vê que está faltando alguma coisa, você tem aqui em mão, você já indicou para o servidor, falou, ó,
tá aqui. Daí ele vai olhar, Sim. né? Porque eu já vejo processos indefinidos assim, ó. Hoje, gente, eu vou te falar para vocês, hoje tá assim, hoje é meta, né? Então, assim, hoje tem as SEABs da vida. Então, o servidor quer cumprir a sua meta. Então, você jogar um processo lá, vai ser indeferido. É por isso que a importância do previdencialista. E a importância eu bato na tecla, né, da importância de saber fazer o atendimento previdenciário, saber o que perguntar, ter uma ficha de atendimentos em mãos. Eu tive um caso de uma pensão por morte que foi concedida muito rápido também, em menos de um mês. O falecido, ele era casado com uma moça de um outro estado, mas já fazia mais de 15 anos que ele não estava mais com essa moça, né, com essa esposa. Não fizeram um divórcio, não sei o motivo, mas enfim. E já faziam 13 anos que ele convivia em união estável com essa minha cliente, aqui em Taquaritinga. Aí no atendimento ela estava muito preocupada, porque ele era casado no papel, mas não era mais casado de fato, né, com a esposa, e vivia em união estável com ela. Aí eu perguntei, existe uma declaração, é possível uma declaração de testemunhas que comprovem essa união estável de vocês? Sim. Existe uma escritura pública, né, no cartório da união estável? Sim, e existia a escritura pública comprovando que eles estavam juntos há mais de 13 anos. Quem que autorizou a cremação? Foi ela. Quem que acompanhou e estava como responsável por ele no hospital? Ela. Existem comprovantes no mesmo endereço, né, de ambos no mesmo endereço? Existia desde 2008 comprovantes todos os anos do mesmo endereço. O que a gente fez? Facilitou a vida do servidor, né, Edu? Nossa, Juntei todos esses comprovantes, essas declarações de testemunha. Na certidão de óbito constava que ele era casado, porque não tinha ainda o divórcio, né? Mas constava que ele estava em união estável com essa mulher desde 2008. Então, assim, tudo isso facilitou e o processo rapidamente andou. Em menos de um mês, muito rápido, não me recordo agora se foram 20 dias, nem isso, a pensão por morte foi concedida a ela. Via administrativa. Via administrativa. Um procedimento que eu vejo que as pessoas não dão valor, e eu trabalhei com isso, eu cumpria isso. E eu falo, nossa, recurso. Recurso é absurdo a decisão favorável ao segurado. Às vezes eu pegava o recurso para poder fazer assim, ó, e detalhe, o recurso é a hora que você tem para poder mostrar que o servidor teve um erro no processo. É a hora que você tem. Por quê? Porque quem vai analisar o recurso, o servidor que vai analisar o recurso, ele tem a obrigação de reanalisar, fazer uma reanálise do benefício. Como que a gente faz? A gente não olha mais o benefício que o servidor fez. A gente vai analisar o processo inteiro, tá? Você perguntava para mim assim, Eduardo, você já reverteu a decisão do servidor? Várias vezes. É aí que eu falo para você. Às vezes tem servidor que ele não tem hábito de fazer a aposentadoria. Ele começou a fazer agora. Somente a aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade é a aposentadoria mais simples que tem para você fazer. Só que ela exige um conhecimento muito aprofundado de carência. Então, nesses casos, a gente via assim, que tinha servidor que não colocava a CTPS, de uma contribuição. Se você pega aí antes da emenda constitucional, você não precisava de 15 anos de contribuição, você precisava de 80 meses de recolhimento. E eu via muito isso. Tá? Outra coisa em recurso que eu via a junta mudar a decisão do INSS. Aposentadoria especial. Demais. Somente em relação a enquadramento à metodologia utilizada. A junta de recurso é favorável. Então, ela considera que você pode utilizar tanto a NR15 como Legal a 01, né? 01. Então, isso aí. Carência também. Doméstico, que precisa de carência, né? A junta de recurso, ela considera presumido. Isso é interessante. Então, falando assim, principalmente agora, né? Que mudou, né? Com essa emenda constitucional que agora, nas cidades, a maioria das cidades agora, principalmente Taquaritinga agora, que é juizado federal, então, hoje, sardinha não nada com tubarão, não. Então, você tem que saber bastante isso aí. Então, uma dica que você daria
seria o quê? Apostem no recurso administrativo? Bom, você sabe que a gente tem assim, bastante casos que não é, que eu estou fazendo, que não é de processo inicial. Eu estou fazendo bastante casos de recurso. Então as pessoas pedem, negam e vem para te dar um auxílio. Eu acabo fazendo um recurso. Nossa, tem recurso que eu tenho assim, eu já entro sabendo que a gente vai reverter a situação, entendeu? E igual esse caso que veio do auxílio doença, né? A gente sabia que ia entrar com recurso. Então, assim, tem coisas que você sabe que você vai... Mas a diferença é que você sabe o que juntar, quais documentos aí é usar. fundamental. É aí que entra o especialista, né? Isso. Que tem conhecimento técnico e sabe o que fazer. Sim. Porque fazer um recurso de qualquer forma, fazer por fazer e não juntar o que tiver que juntar, vai ficar ser meses, anos, demora e vai ser indeferido. E Vai ser você sabe julgamento. que a junta de recursos também, às vezes, analisa o recurso e analisar o mérito, né? Às vezes a gente olhava assim, a gente pedia para embargar, né? Porque se o segurado pedir alguma coisa, a junta eu já vi despacho da junta, eu já vi acordo da junta que foi analisado outro processo, não era aquele processo. Eu olhava assim, eu não tinha período, não tinha nada. Então, assim, mas assim, se você entender isso, você já consegue já montar um processo. Por isso que eu falo importância previdencialista, né? Sim. Baseado em tudo isso que foi falado até agora, que todo mundo falou, né? Cada vez mais a gente deve reforçar a importância de a gente dar todo o nosso sangue no processo administrativo, tanto na PS e quando a gente não tiver sucesso na PS, Sim. na junta de recursos, né? Porque, batendo na tecla ainda, se precisar e judicializar esse requerimento que não obteve sucesso aqui na via administrativa, você já chega com um processo completo, que o juiz vai ter uma outra visão da situação, Sim. do que simplesmente, que nem você falou, né, Arnaldo? Quando você já foi com a faixa do Rambo, com a ponto 50 na mão, né? Falando, não, só quero essa negativa para ir lá e arrebentar na justiça, né? Mas não Não era a melhor opção naquele momento. Exatamente. E reforçando aquilo que eu já falei também, hoje não é mais um juiz estadual, aspas, leigo, né? Na matéria previdenciária, que é um direito autônomo, que não entra na prova de juiz, no dia a dia de um juiz estadual, né? E o juiz federal, ele é especialista nesses casos também, né? E, enfim, é por aí. É a ideia do processo administrativo perfeito sempre, né? E eu acredito que esteja na hora de já começarmos fazendo as considerações finais. Sabe que eu acho que a gente... É assim, ó, o podcast, ele vai ter vida enquanto as pessoas tiverem curiosidade de saber as coisas. Sim. O RPPS é um fantasma, é um desconhecido para a maioria dos previdenciaristas, né? Eu penso que é bem interessante também o assunto para ser abordado aqui. Gostei do tema. Mas que as pessoas fiquem à vontade para sugerir mais temas, né? Isso aí. A ideia é a gente colocar o caso prático na mesa e para mostrar como que não é um bicho de 7 cabeças. Se souber montar um processo, ter conhecimento básico, isso te dá resultado. Detalhe que eu sempre falo, tá? Todo processo que você faz, ele é planejado. Então, todo processo é um planejamento. Sim. Então, isso aí é outra dica aí. É cobrar pelo que você faz. Aprendemos muito hoje. Sempre. E vamos Até a próxima. aguardar o próximo. Então é isso, pessoal. Nós vamos encerrando por aqui. Mais um dia de podcast com muito conhecimento, muita troca de informações. E nos vemos na próxima.